Feche os olhos. Você não está entrando no salão. Não há mesa posta, não há pão recém-saído de uma cidade murada, não há sombra confortável de oliveiras. Há areia, há pedra, há vento seco raspando a pele do seu rosto. O sol ainda nem subiu por inteiro e o acampamento de Israel já começou a respirar ao seu redor. Você ouve primeiro o que há de mais importante da manhã: pedra contra pedra. Não é guerra, não é construção, é comida. Mulheres ajoelhadas sobre o chão, suportadas, empurraram-nas manualmente para esmagar o que foi recolhido ao amanhecer. As crianças, ainda com os olhos pesados, carregam pequenos recipientes. Homens voltam das bordas do acampamento, e em cada mão, em cada dobra de tecido, em cada vasilha improvisada, está a mesma urgência: preparar uma refeição antes que o calor devore as forças do dia. Porque no deserto, comer não era um detalhe, era sobrevivência. Agora sinta a cena mais de perto. O ar da manhã ainda guarda um frio fino, mas ele já está desaparecendo. Sob seus pés, a terra é áspera, marcada por pegadas, cinzas antigas e restos de fogueiras apagadas na noite anterior. O cheiro é uma mistura de poeira, suor, lã aquecida, fumaça e algo levemente adocicado sendo triturado. Evidências sugerem que a preparação de alimentos entre povos semitas do segundo milênio antes de Cristo depende de instrumentos simples e repetitivos: pedras de cerâmica, tigelas de cerâmica grosseira, panelas escurecidas pelo fogo, fornos baixos de barro semelhantes ao tabum. Arqueólogos descobriram esse padrão por toda a região do sul do Levante. E isso muda a imagem que muita gente tem, porque o povo de Moisés não vivia cenas limpas, solenes e silenciosas. Eles viviam rotina, esforço, fila, fome controlada. E isso muda tudo. Você vê uma mulher inclinar o corpo para frente, girando a mó com ritmo exato, os ombros tensos, os punhos acostumados ao peso. Ao lado dela, uma pequena nuvem de pó sobe de farinha grossa. Perto dali, outra pessoa alimenta o fogo com esterco seco e grave, porque no ermo até o combustível precisa ser poupado. O calor bate no rosto antes mesmo da chama firmar. Uma panela baixa começa a aquecer. Um bolo fino será assado rapidamente sobre pedra quente ou parede de forno improvisada. Mas isso ainda não é a parte mais forte. Olha melhor. Antes da refeição existir, existe dependência. Antes do pão, existe coleta. Antes do fogo, existe espera. E antes de qualquer saciedade, existe uma lembrança brutal de que, sem provisão divina, esse acampamento inteiro não sobreviveria nem muitos dias. É aqui que a história começa de verdade, não no milagre pronto, mas nas mãos cansadas que primeiro o transformarão em alimento. Agora, o acampamento já está acordado por inteiro, e o que parecia apenas uma manhã comum começa a revelar uma engenharia de sobrevivência que quase ninguém imagina. Porque alimentar uma multidão no deserto não era improvisado, era sistema. No Êxodo 16, o texto bíblico mostra que a coleta só aconteceu cedo, antes que o calor do sol derretesse o maná. Isso significa disciplina coletiva, ritmo, ordem. Você não está vendo pessoas vagando sem direção. Está vendo um povo inteiro aprendendo a viver em torno de uma provisão que cria prontidão diária. Se alguém dormisse demais, perdia. Se alguém tentar armazenar por ganância, apodrecia. A comida vinha com uma lição embutida, e isso já quebra a primeira expectativa. Porque a refeição no deserto não começou no fogo, começava na aprovação. Olhe para as mãos ao seu redor. Algumas coletam porções em cestos rasos, outras
despejam o conteúdo sobre panos, peles ou recipientes simples. Arqueólogos descobriram que, em acampamentos e assentamentos do Levante Antigo, a preparação doméstica dependia de cerâmica utilitária, superfícies de moagem e fornos de barro de pequena escala. Exatamente o tipo de tecnologia simples que combina com a vida móvel descrita na Bíblia. As evidências sugerem que, mesmo em contextos nômades ou seminômades, a cozinha é feita de zonas organizadas, lugar para armazenar, lugar para triturar, lugar para assar, lugar para água. E água, aqui, é quase tão importante quanto o alimento. Você sente isso quando vê alguém protegendo um odre com o corpo, como se guardasse ouro líquido. Sem rios abundantes, sem poços em cada esquina, cada refeição depende de uma logística invisível. Coletar, transportar, poupar, dividir. O pão do deserto não era apenas feito de farinha, era feito de cálculo, de limite, de contenção. Mas ainda há algo mais profundo acontecendo. O texto bíblico diz que o povo moía e cozia o maná. Isso significa que o milagre não eliminou o trabalho humano. Deus fornecia uma base. O povo precisa transformar a provisão em comida real, triturar, amassar, aquecer, esperar. E aqui está a revelação que muda tudo. O milagre não poupava esforço. Ele sustentou o esforço. Percebe a diferença? Você talvez tenha imaginado o maná como algo pronto, quase celestial demais para tocar o chão. Mas a cena real é muito mais humana. O sagrado caiu do céu, sim, mas terminava coberta de pó nas mãos de gente cansada. Ia para a pedra de moagem, ia para a panela, ia para o fogo. E isso levanta uma pergunta silenciosa dentro da cena. Quando Deus provê, por que tantas vezes Ele ainda deixa o processo nas suas mãos? É aí que o deserto deixa de ser apenas um lugar antigo e começa a aparecer perigosamente próximo da sua própria vida. Base de estilo considerada nas transcrições fornecidas. O sol agora já levantou o suficiente para tirar qualquer ilusão de conforto e o acampamento inteiro entra num ritmo que não pode parar. Você sente isso na pele antes mesmo de entender com a mente. O ar fica mais seco. A luz bate com dureza sobre tendas, cordas, couros estendidos, vasilhas de barro. O brilho do deserto não esquenta apenas. Ele pressiona, ele cobra. E é justamente nesse ambiente que a preparação da comida se torna uma liturgia diária de resistência. Você caminha entre as tendas e percebe que cada família se move como se obedecesse a um relógio invisível. Alguém peneirado o que foi triturado. Alguém misture com água em pequenas porções, com cuidado para não desperdiçar uma gota sequer. Alguém vigia o fogo baixo. Alguém abana as brasas. O som da manhã não é um único som, mas uma tapeçaria inteira. Pedra girando sobre pedra, estes secos do combustível queimando, vozes curtas chamando crianças, recipientes de cerâmica tocando o chão duro, passos apressados sobre areia compactada. Os arqueólogos descobriram que, nos contextos domésticos do Antigo Oriente Próximo, as mesmas cozinhas simples deixavam padrões muito claros: mós de basalto ou calcário, superfícies queimadas, cinzas acumuladas, panelas enegrecidas e restos orgânicos microscópicos, preservados em cerâmica. As evidências sugerem que comer, nesses ambientes, proporcionar trabalho físico contínuo, especialmente das mulheres do acampamento, que convertiam matéria bruta em utilizável todos os dias. E isso se aproxima da história de um modo desconfortável, porque o milagre não descia já em forma de banquete. Ele descia em forma de tarefa. Olhe mais de perto para uma das tendas. Uma mãe dobra o corpo sobre a massa ainda grosseira, apertando, virando,
ajustando a textura com as mãos. A farinha grudada nos dedos, fumaça entrando nos olhos, suor começando a nascer na testa, mesmo antes do meio-dia. Ao lado, uma criança espera impaciente, atraída pelo cheiro quente que começa a subir a pedra de cozimento. É um aroma simples, quase seco, mas naquele lugar ele significa vida. Significa que por mais um dia haverá algo para repartir. Mas isso não é tudo. Há também monotonia. A mesma coleta, o mesmo esmagador, o mesmo assar, o mesmo sabor que volta dia após dia. Números 11 deixa escapar essa fadiga emocional quando o povo começa a reclamação da repetição, da ausência de variedade, da memória de sabores do Egito. E de repente, você percebe, uma refeição no deserto não era apenas uma batalha contra a fome. Foi uma batalha contra o cansaço da alma. E talvez seja exatamente aí que essa cena começa a ficar perigosa para você. Porque há momentos em que o que mais desgasta não é a falta absoluta, mas a repetição silenciosa da provisão diária. E então você olha para aquilo que está nas mãos deles. Pequeno, claro, quase leve demais para ser levado a sério. Você esperava algo extraordinário, mas o que parece simples até demais. Ó maná! Ele está espalhado pelo chão como uma camada fina e regular, delicada, quase como periodicamente que resistiu ao calor por poucos instantes. Você se agacha, pega um pouco entre os dedos e sente uma textura curiosa. Não é pó, não é grão, não é exatamente farinha. Êxodo descreve como semente de coentro e o sabor como bolos feitos com mel. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Antes de ser pão, ele não parecia comida. E isso muda tudo. Porque o milagre não chegou pronto. Ele chegou estranho. Arqueólogos e investigadores que analisam o texto hebraico original apontam algo fascinante. A palavra maná vem da pergunta que o próprio povo fez ao vê-lo pela primeira vez. Manhu? O que é isso? Ou seja, o nome do alimento é, literalmente, uma dúvida. As evidências sugerem que a experiência inicial não foi de reconhecimento, mas de confusão. Eles não sabiam o que estavam vendendo, não sabia como usar, não sabia nem se era seguro. E mesmo assim, tive que confiar. Agora, observe melhor. Você vê pessoas experimentando formas diferentes de preparar. Alguns momentos mais finos, outros deixam mais grosso. Alguns tentam ferver, outros assam diretamente sobre pedra quente. Os números 11 revelam esse detalhe técnico. O maná era moído em moinhos ou pisado em almofarizes, cozido em panelas e feito em bolos. Isso não é imagem poética, é cozinha real, é tentativa, é adaptação. Mas aqui vem uma virada que muda completamente a percepção, o milagre de aprendizado. Não bastava receber, era preciso entender, ajustar, errar, refazer. E isso levanta uma tensão silenciosa no meio do acampamento, porque enquanto alguns aprendem a lidar com aquilo, outros iniciam a rejeitar. A repetição do maná, sua aparência constante, seu sabor previsível, tudo isso começa a gerar desgaste. O texto bíblico revela um momento quase desconfortável. O povo começa a lembrar com saudade da comida do Egito, peixes, pepinos, melões, alhos, cebolas. Mas isso não faz sentido à primeira vista. Eles estavam livres. Então por que você quer voltar? E aqui está a revelação que algumas perspectivas de frente. O problema nunca foi só a comida. Foi o tipo de dependência que ela construiu. No Egito, havia variedade, mas havia escravidão. No deserto, havia provisão diária, mas sem controle, sem estoque, sem segurança para o amanhã. Cada manhã recomeçava do zero. Cada refeição dependia do que ainda nem tinha caído do céu. E isso mexe com algo profundo. Porque você começa a perceber que o homem não era apenas alimento.
Era um teste invisível, não de fome, mas de confiança. E isso levanta uma pergunta que permanece no ar, como o calor tremendo sobre a areia. O que é mais difícil para o ser humano? Sobreviver sem comida ou viver sem controle? Agora, a comida já está no fogo. O cheiro já começou a se espalhar entre as tendas. E mesmo assim, alguma coisa continua pesada no ar. Não é apenas fome. Não é apenas cansaço. É o peso invisível de viver no limite todos os dias. Você percebe isso quando olha para os rostos. Há mãos trabalhando. Há crianças esperando. Há fumaça subindo. Mas também há exaustão acumulada nos olhos. Porque preparar refeições no deserto não era apenas juntar ingredientes e cozinhar. Era repetir, sem interrupção, um ciclo de dependência que moía o corpo e a mente junto com o grão. Cada amanhecer muda a mesma urgência. Cada parte lembrava a mesma verdade. Vocês não controlam nada. É tão desgastante mais do que parece. Números 11 deixa essa tensão escapar de forma quase brutal. O povo não reclama só da ausência de carne, recuperar a monotonia, da memória dos sabores perdidos, da sensação de que a vida encolheu. Peixe, pepino, melão, alho-poró, cebola, alho. Uma lembrança da variedade do Egito volta à boca deles como provocação. E aqui está o choque da cena. Às vezes, a alma cansada romantiza até o lugar que a escravizou. Isso não é sobre culinária. É sobre psicologia do deserto. As evidências sugerem que dietas restritas no mundo antigo afetavam energia, humor, resistência e moral coletiva. Em contextos áridos, a limitação de sabor, textura e variedade não era apenas um incômodo. Ela ampliava a sensação de desgaste emocional. Arqueólogos descobriram em assentamentos de clima severo no Antigo Levante que cozinhar quase sempre conseguia repetir os mesmos processos, os mesmos combustíveis, os mesmos ossos, os mesmos alimentos base. O corpo se adapta. Coração, nem sempre. Mas isso ainda não é tudo. Há também o peso físico. Imagine o calor subindo das pedras, a fumaça ardendo nos olhos, os joelhos no chão duro, o ombro travado de tanto girar em mim, a garganta seca, uma roupa colada à pele. Comer paciência se esforça antes de trazer o problema. E até esse descanso era parcial, porque logo depois da refeição vinha a consciência de que amanhã tudo começaria outra vez. É aqui que o deserto revela sua força mais profunda. Ele não testa apenas o estômago, ele testa a percepção. Porque quando a provisão deixa de surpreender, o coração começa a chamá-la de insuficiente. Quando o milagre vira rotina, você corre o risco de não reconhecê-lo mais como milagre. E talvez seja exatamente isso que torna essa cena tão humana, tão próxima, tão dolorosa. O povo não estava apenas aprendendo a comer no deserto. Estava descobrindo como é difícil continuar grato quando Deus sustenta você de um jeito que não combina com o que você queria. O alimento já foi repartido. As mãos diminuem o ritmo. O fogo começa a baixar. E por um breve momento, há silêncio no acampamento. Mas não é um silêncio vazio. É um silêncio carregado. Você está sentado no chão, talvez comendo devagar, talvez apenas segurando o pão ainda quente entre os dedos. O gosto é simples, levemente adocicado, previsível e ainda assim suficiente. Seu corpo confirma isso antes de sua mente aceitar. Cada mordida sustentada, cada posição mantém você de pé por mais um dia. E é aqui que algo invisível começa a acontecer. Porque essa refeição não é apenas alimentar o corpo, está moldando a alma. Deuteronômio 8 revela isso de forma direta, quase desconfortável. Deus o sustentou,
com maná, para ensinar que o homem não vive só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Isso não é metáfora distante. Isso está acontecendo aqui, agora, enquanto você mastiga. A comida não é só provisão, é mensagem. Essa mensagem não é suave, é dependência. Olhe ao redor mais uma vez. Não há celeiros, não há estoques, não há segurança acumulada. Os arqueólogos descobriram que, ao contrário das civilizações condicionadas com silos e armazenamento de grãos, os contextos nômades extremos deixavam poucos vestígios de estocagem prolongada, porque simplesmente não havia excedente. Evidências. Sugere que sobreviver no deserto tenha que viver no limite entre o suficiente e o amanhã incerto. E isso transforma completamente o ato de comer, porque aqui cada refeição carrega uma pergunta silenciosa. Você confia no que ainda não vê? Mas isso vai mais fundo. O maná não poderia ser salvo para o dia seguinte, exceto em um único momento específico, antes de sábado. Isso não é apenas uma regra prática, é um padrão espiritual. Durante 6 dias, você aprenderá a depender diariamente. No 7º, você aprende a descansar nessa dependência. Percebe o que está sendo construído? Não é apenas um povo sobrevivendo, é um povo sendo treinado. Treinado para não viver de controle, treinado para não viver de acúmulo, treinado a considerar providenciar mesmo quando ela não vem do jeito esperado. E talvez seja aqui que tudo começa a se inverter dentro de você. Porque, no fundo, o que mais assusta no deserto não é falta de comida, é uma falta de garantias. No Egito, havia alimento previsível, mas sem liberdade. No deserto, há liberdade, mas com dependência absoluta. E o coração humano quase sempre prefere o previsível ao livre, mesmo que o previsível custe a própria alma. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Cada refeição era um encontro, não um encontro emocional, não um momento místico visível, mas um encontro prático, repetitivo, dinâmico. Toda vez que você come, você participa de algo maior que a nutrição. Você estava sendo lembrado de forma concreta de que sua vida não se sustentava sozinha. E isso levanta uma questão que atravessa o tempo e chega até você agora, quase sem aviso. Se Deus tirasse de você todas as garantias, você ainda consideraria a provisão quando ela chegasse? E então, sem perceber, você já não está apenas observando aquela cena, você está dentro dela, porque o deserto de Israel começa a revelar uma verdade desconfortável. O maior problema nunca foi apenas a escassez ao redor, mas o que a escassez expunha por dentro. Quando a refeição dependia do céu, cada coração era revelado junto com o pão. Alguns recolham com gratidão, outros recolham com medo. Alguns aprenderam a confiar, outros tentaram guardar escondido o que Deus não mandou guardar. E de repente, comer deixou de ser apenas um ato físico. Tornava-se um espelho. Talvez seja por isso que essa história continua tão viva, porque você também conhece esse lugar. Não necessariamente sujeito a um sol de deserto, entre tendas e mós de pedra, mas dentro de dias em que tudo parece provisório demais, frágil demais, incerto demais. Dias em que você quer mais do que sustentar. Você quer controlar, quer garantia, quer uma reserva emocional para o amanhã, quer saber que nada vai faltar. E quando não recebe essa segurança, seu coração começa a fazer exatamente o que Israel fez. Lembrar do passado de forma distorcida, idealizar lugares que feriram você, chamar de estabilidade aquilo que, na verdade, era prisão. E isso é mais comum do que parece. Os arqueólogos descobriram que a vida no antigo deserto foi projetada para adaptação constante, pouco acúmulo
e uso específico de recursos básicos. As evidências sugerem que você sobreviveu se tivesse aceitado limites diários. E talvez seja exatamente isso que mais confronte você agora. Deus nem sempre remova a aridez ao seu redor antes de transformar sua dependência por dentro. Mas olhe com mais atenção. O povo não morreu no deserto por falta de provisão. Eles se perderam porque queriam uma provisão sem vulnerabilidade. E você entende isso? Porque também há momentos em que o que mais machuca não é a demora, mas o fato de precisar confiar enquanto ela dura. Então a pergunta já não é mais o que eles comeram. A pergunta é outra. O que você tem chamado de insuficiente? Que talvez já seja a provisão que está sustentando sua vida até aqui? Porque às vezes o milagre não chega como excesso. Às vezes ele chega como o bastante para hoje. E agora, o deserto já não parece tão distante. O fogo está baixando. A poeira continua no ar. O alimento foi repartido. As crianças se aquietam por alguns minutos. As mãos que trituraram, amassaram e assaram finalmente descansaram. E, por um instante, tudo parece pequeno demais para carregar glória. Mas é justamente aí que a revelação final acontece. Porque Deus não sustentou Israel no deserto, apenas para mantê-los vivos. Ele os sustentou para mudar a forma como eles entendiam a própria vida. Cada refeição dizia a mesma coisa de novo e de novo, até entrar nos ossos. Vocês não se mantêm sozinhos. Não é a força das suas mãos. Não é uma experiência do seu cálculo. Não é o estoque escondido. Não é uma ansiedade pelo amanhã. A vida continua porque Deus decidiu sustentá-la mais um dia. E isso, no deserto, era tão real quanto o calor na pele e a farinha grudada nos dedos. Os arqueólogos descobriram que a sobrevivência em ambientes áridos dependia de disciplina, economia extrema e reprodução diária. As evidências sugerem que, nesses contextos, o alimento nunca era apenas consumido, era estrutura de vida. E é por isso que essa história ainda fere e cura ao mesmo tempo. Porque ela desmonta a fantasia de autossuficiência que o coração humano ama construir. Mas aqui está o que realmente transforma tudo. O povo de Moisés não foi preparado para refeições apenas com fogo, pedra e água. Foi preparado com dependência. Foi preparado com limites. Foi preparado com a desconfortável tranquilidade de receber só o que bastava para hoje. E talvez seja isso que você precisa ouvir agora. Nem todo cuidado de Deus vem em excesso. Nem toda provisão vem em abundância visível. Às vezes, o milagre chega na forma do bastante. Faça o suficiente do pão de hoje. E talvez o que parece pequeno nas suas mãos seja exatamente o que está impedindo sua alma de desmoronar. Então me diga uma coisa com sinceridade. Qual é o seu maná hoje? Aquilo que parece simples, repetitivo, até pequeno demais, mas que, na verdade, tem sustentado a sua vida. Se esse roteiro fez você enxergar essa história de um jeito novo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus ainda sustenta pessoas no deserto. E quando você pensa no povo de Moisés, preparando a próxima refeição sob o sol impiedoso, lembre-se disto. Às vezes, o céu não responde com excesso. Ele responde com presença.